Vamos hoje meditar na vida de Daniel e na atitude que ele teve diante das provações, diante das maldades do mundo que o cercavam, diante das traições que muitas vezes e das injustiças que rodearam a vida dele ali. Mas antes de meditarmos na palavra do Senhor, vamos buscar o Senhor da palavra para que Ele, por meio do Espírito Santo, ilumine nossa mente, toque o nosso coração, para que possamos entender o recado que Ele quer trazer para a nossa vida nesse momento agora. Se você puder, fecha teus olhos, eleva teu pensamento ao céu, vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado pelo despertar, obrigado por mais um dia que a Tua misericórdia nos alcança e nos concede como dádiva a vida. E queremos, neste dia, Senhor, mais uma vez, entregar a nossa vida nas Tuas mãos. Queremos seguir os Teus propósitos, os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, não só nesse dia, mas para toda a nossa história, a nossa existência aqui nesse mundo. Nesse momento que vamos meditar, relembrar um pouco da Tua palavra, ó Pai querido, pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, fale ao nosso coração, nos ajude a entender qual é o recado que o Senhor tem para nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Posso te fazer uma pergunta? Qual a tua reação diante de um cenário de maldade, de injustiça, de armações? Sabe, nós vivemos num tempo em que, diante de algumas maldades ou injustiças, as pessoas logo querem protestar, algumas vão para o meio da rua, colocam pneus, fecham avenidas, outras vão para as avenidas virtuais, as avenidas da internet, e colocam nas redes sociais protesto, denúncia. Qual é a tua atitude diante desses momentos onde a injustiça, a imprudência, a impaciência, a truculência e a maldade te cerca, alcança você ou alguém que você ama? O que você costuma fazer? E eu quero já dizer que o tema que nós vamos estudar hoje ou desenvolver é: vamos protestar juntos. Nós não podemos nos conformar e ficarmos parados diante das maldades, das injustiças, de maneira alguma. Porém, qual é a atitude correta que devemos tomar nesses momentos? Qual é a melhor atitude? Ir para as ruas, protestar, levantar bandeiras, queimar pneus, ir para a internet, fazer denúncias online, fazer movimentos abaixo-assinados? Qual é a melhor atitude para um cristão, para alguém que confia no Senhor? Bem, então agora eu quero te fazer relembrar duas histórias, dois acontecimentos, histórias reais, que ocorreram com Daniel e os seus amigos. A primeira história você encontra no finalzinho do capítulo 2. No capítulo 2 eu vou ler aqui o verso 17 e 18. Daniel é o livro que nós estamos estudando. No capítulo 2, verso 17 e 18 diz o seguinte: Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. O contexto é o seguinte: o rei Nabucodonosor teve um sonho. Se você está acompanhando a nossa jornada aqui, você já sabe dessa parte da história. Ele teve um sonho, era uma estátua gigante, porém ele não sabia, ele não lembrava o sonho, não sabia a interpretação do sonho e buscou os sábios da Babilônia. E esses sábios da Babilônia, então, tinham o dever perante o rei Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra naquele momento, era o reino da Babilônia. E o rei da Babilônia agora diz assim: sábios, mágicos, encantadores de todas as religiões, vocês precisam adivinhar o meu sonho e dar a interpretação para ele. E agora nenhum desses sábios conseguiu, nenhum deu nem sequer a mínima interpretação para o rei. O rei ficou furioso. Quando eu vou ler a Bíblia, principalmente na parte de histórias, eu gosto de imaginar. E eu te convido agora a fazer esse exercício. Vamos fazer juntos esse exercício de imaginação agora, nesse momento? Vamos imaginar o rei furioso, vermelho de raiva, e ele dá uma ordem agora ao chefe da guarda, ao Arioque. Ele emite um decreto, e o decreto é o seguinte: manda matar todos os sábios
todos os adivinhadores, todos os magos da Babilônia. Só um detalhe, Daniel e seus amigos não estavam na primeira leva do grupo que foi até o rei quando ele chamou os sábios para a interpretação. Provavelmente porque ainda eram aprendizes, enfim, eles não estavam nessa primeira leva. O certo é que o rei furioso mandou matar todo mundo, por um ou por alguns, vão pagar todos. Esse era o contexto. E agora o rei emitiu o decreto, o Arioque está saindo para cumprir o decreto e de repente ele chega com Daniel e vai explicar, olha, o rei mandou matar todos os sábios. Então Daniel pergunta, mas o que aconteceu? Arioque explica para Daniel o que havia ocorrido. O rei sonhou, não consegue lembrar, que é a interpretação, e nenhum dos sábios que foram chamados conseguiu dar a interpretação. Olha a atitude de Daniel. Nós já lemos aqui. Daniel pediu um tempo a Arioque. Ele disse assim, vai, fala com o rei. Nós vamos dar essa interpretação. Pede apenas mais um tempo. E o que Daniel fez? Daniel não foi procurar alguém para protestar, não foi procurar o consulado, não foi armar um plano de fuga para fugir, porque no mínimo esse decreto do rei era muito injusto. Daniel não merecia morrer, porque ele nem tinha sido chamado. Você imagina o que passaria então na cabeça desses jovens? O que passaria na sua, se você estivesse no lugar de Daniel? Pare e pensa agora. Eu pedi para você imaginar. Agora se imagina no lugar de Daniel. O que você faria no lugar de Daniel? Bem, o que ele fez foi voltar para casa, reuniu os seus amigos e os chamou para o quê? Para orar. Ele não foi protestar, ele foi orar. Aliás, ele foi protestar sim, mas protestar com quem resolve, protestar com Deus, pedir ajuda, pedir auxílio, interceder para quem pode resolver de fato os verdadeiros problemas. E você sabe da história, Deus deu a Daniel a revelação do sonho. A revelação do sonho. Que coisa fantástica. Segunda vez que ocorreu isso com Daniel, já agora, alguns anos depois, já não era mais Nabucodonosor, já não era mais nem a Babilônia que estava no poder, agora já eram os medos e persas. E aqui no capítulo 6 do livro de Daniel, agora já era o rei Dario. E Daniel agora já era um homem muito bem conceituado no reino. O rei Dario gostava muito de Daniel, tinha confiança em Daniel. O rei Dario olhava para Daniel e via nele um homem correto, um homem honesto, e Dario pretendia colocar Daniel sobre todos os outros governantes, prefeitos e sátrapas daquelas províncias. E esses homens, os governantes, os prefeitos e todos os outros, ficaram com inveja de Daniel. Você já teve alguém com inveja de você? Então, você sabe pelo que Daniel passou. Essas pessoas tiveram inveja de Daniel e quiseram o mal de Daniel. Decidiram entre si que queriam eliminar Daniel. Daniel era uma pedra de tropeço, porque Daniel era um homem justo, íntegro, fiel a Deus e ao seu rei. E isso incomodava aqueles outros homens. E eles disseram, temos que pegar Daniel em alguma coisa. Temos que denunciar Daniel, temos que armar contra Daniel. O problema é que Daniel era um homem honesto. O problema é que problema para eles, para os desonestos, era que Daniel era um homem santo de Deus. Esse era o problema. Não tinha nada com que fazer para denunciar Daniel. Então, eles tiveram uma ideia. Vamos acusar Daniel dentro da sua própria lei, dentro da sua própria fidelidade. Vamos vender a ideia para o rei Dario que ele é como um Deus e que ele deve pedir que ao período de 30 dias aqui nesse reino ninguém faça oração para nenhum outro Deus a não ser para o rei Dario. E ele vai ter que colocar lá o decreto, a lei, a regra dos medos e persas. É daí que vem, regra dos medos e persas. E o rei, iludido e enganado por seus outros assessores corruptos, homens maus, invejosos, enganosos, cheios de injustiça e de maldade no coração, eles enganaram o rei. E o rei assinou o decreto. O rei achava que esse decreto era para protegê-lo de outras pessoas que não gostavam dele. Mas, na verdade, esse decreto era uma armação. Já armaram contra você? Já tentaram derrubar você? Já tentaram manchar a sua imagem, a sua reputação?
Pois é, fizeram isso com Daniel. E sabe o que Daniel foi fazer nesse momento? Que Daniel viu o decreto do rei, que se alguém orasse para qualquer outro Deus, seria jogado na cova dos leões? Daniel não foi reclamar com o rei, Daniel não foi protestar, Daniel não foi escrever um edito, uma carta pública, não, Daniel não foi fazer nada disso. E Daniel nesse momento era uma pessoa pública que tinha poderes, não maior do que o rei, mas tinha poderes, poderia tentar fazer um manifesto, mas não fez nada disso, não fez nada disso. O que Daniel fez? Está aqui, capítulo 6 de Daniel, o verso 10, nos conta essa história. O que Daniel fez diante desse momento? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, eu estou lendo Daniel capítulo 6, verso 10, que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que o texto diz que Daniel fez o que era acostumado a fazer. A oração na vida de Daniel não era algo apenas no momento da aflição, dos problemas, do perrengue. Não, a oração na vida de Daniel era algo costumeiro, fazia parte da vida dele, assim como respirar. A oração para Daniel era o respirar da alma. A oração para Daniel era como o pulsar do seu coração, era tão natural que se ele ficasse sem oração, é como se ele estivesse morrendo, ficasse sem vida. Por isso, diante dos maiores desafios que Daniel teve, Daniel orou. É isso mesmo. Esse foi o segredo diante das injustiças e das maldades da vida. Tome a atitude mais radical que você pode tomar. Sabe qual é? Ore. Eu vou repetir, diante das maldades, diante das dificuldades, diante dos problemas, das injustiças, a atitude mais radical que eu e você podemos tomar é buscar a Deus em oração. Nenhuma força no universo é mais poderosa para corrigir as injustiças e enfrentar as arbitrariedades da vida do que a oração. Não existe nada mais poderoso. Nem protesto na internet, nem fechamento ou bloqueio das avenidas para protesto, nada disso é mais poderoso do que orar. E eu vou te falar uma coisa, o poder, na verdade, não está em quem faz a oração. O poder, na verdade, não está nas palavras ou no tipo de palavras que são ditas, proferidas na hora da oração. A grande verdade é que o poder nem está na oração. O poder sempre foi e sempre será de Deus. A oração, ela abre espaço para o agir de Deus na vida de quem ora, na vida de quem pede, na vida de quem clama. Então, quando eu oro, quando você ora, nós estamos permitindo Deus agir na nossa vida. Deus, Ele está na nossa porta batendo. Se ouvirmos e abrirmos a porta, Ele entra. Essa figura de linguagem está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Sabe? A oração é esse abrir a porta para Deus agir na nossa vida, para que Deus possa entrar e fazer o que precisa ser feito. Quando oramos, nós estamos chamando Deus para briga. Nós estamos dizendo, Senhor, eu estou em batalha, mas eu sou minoria. Senhor, os inimigos me cercam e eu vou perder se eu batalhar sozinho. Senhor, vem lutar comigo, vem avante. Vem ser o meu protetor, o meu socorro bem presente no momento da tribulação. Por isso a oração não pode ser apenas mais uma opção. Na verdade, a oração não pode ser nem apenas a primeira opção. Deve ser a primeira ação. A primeira coisa que eu faço ao começar o dia, a última coisa que eu faço ao terminar o dia, deve ser falar com Deus, estar em contato com o Todo-Poderoso, com o Eterno, com o Criador do Universo, com o meu Criador, com Deus que se interessa por cada coisa que acontece na minha vida, por cada coisa Deus se interessa, por tudo que acontece na tua vida, por cada coisinha, por mais às vezes insignificante que a gente pensa assim, não, mas isso Deus é controlando o universo, Ele não vai se importar com isso que está acontecendo na minha vida. Deus se importa.
tudo que importa para você, importa para Deus também. Por isso, orar não é apenas a primeira opção, deve ser a primeira ação. Lembre-se, quando você ora, você chama Deus para o seu lado, para estar com você, para batalhar juntamente com você. E na verdade a gente não encontra oração somente no livro de Daniel. Se você for para vários outros livros da Bíblia, Jesus era um homem de oração. E você imagina que Jesus, sendo filho de Deus, ele não abria mão dos momentos de oração. Muito mais eu e você precisamos então desses momentos de oração para revigorar a nossa vida, para nos dar força, nos dar direção e proteção, sabe? Também no livro de Salmos, a gente vê muitas orações. Geralmente lá no livro de Salmos tem alguma música que na verdade é uma verdadeira prece, dizendo assim: julga a minha causa, Senhor, faze-me justiça. Se você for, por exemplo, no Salmo 9, que é um salmo imprecatório, até meio forte a linguagem ali, você percebe muita emoção, até um pouco de raiva, porque ali o salmista Davi diz assim: olha, Senhor, quebra, despedaça, faz justiça, que eles morram, sabe? Muitas vezes quando estamos chateados com situações e até com pessoas, a melhor coisa que temos a fazer é orar. Mesmo que às vezes na oração a gente fale alguma coisa que não deveria falar, mas é melhor falar isso para Deus do que falar isso para pessoas. Porque Deus ele vai saber relevar, entender. E quando nosso coração se acalma, Deus vai nos encaminhar, vai endireitar nossas veredas. Por isso que é tão importante orar. Orar nos faz ficar mais perto de Deus. A oração não faz Deus descer à terra, a oração nos faz chegar mais perto de Deus. Por isso, na mensagem de hoje, o meu recado para você é: deixe a vingança, deixe a justiça na mão de quem resolve, na mão de quem sabe resolver, Deus do céu. Não é à toa que nos salmos, muitas vezes, os salmistas estão pedindo: Senhor, faze justiça por mim, luta a minha batalha. Deixe a vingança, deixe a justiça nas mãos de Deus, porque Ele tem os melhores planos para a tua vida. Lá em Jeremias, no capítulo 29, nós ouvimos a carta aos exilados, né, que estavam na Babilônia, e Deus diz no verso 13 algo maravilhoso: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz para vos dar o futuro que desejais. Deus tem pensamentos de paz para a minha e para a tua vida. E esses pensamentos, esses planos que Deus tem para a nossa vida, eles vão se concretizar quando nós permitirmos Deus agir. E nós fazemos isso por meio da oração, abrindo a mente, o coração, a vida para o agir e o mover de Deus em nós. Sabe, no livro de Daniel, nós encontramos 7 orações que Daniel fez. Daniel era um homem de oração. Eu volto a dizer, Daniel não buscava a Deus apenas no momento da angústia. A oração fazia parte da vida de Daniel. E na Bíblia nós encontramos muitos homens e mulheres que foram vitoriosos, não pela sua força, não pela sua inteligência, não pela sua influência, mas porque eles clamavam ao Deus que resolve. Mesmo que pareça que está demorando, mesmo que pareça que Deus nem ouviu, que tem muita coisa para se preocupar, mas Deus se importa com tudo que importa para você. Com tudo que te afeta, isso também chama a atenção de Deus. Por mais que você não veja, mas creia, Deus está agindo. E no momento certo, na hora exata, você verá o mover de Deus. Mas você precisa crer, precisa ter fé para isso. Portanto, troque o espírito de murmuração pela atitude de oração. Nós vemos hoje uma geração que por tudo quer reclamar, por tudo e qualquer coisa, às vezes com razão e às vezes nem tanto. Inclusive reclamar e protestar contra a própria igreja. É isso mesmo. Quero tocar no assunto delicado para finalizar. Muitas vezes vemos pessoas magoadas com líderes da igreja pela atitude, por decisões que afetaram vidas, decisões que podem ter sido injustas ou não. E eu não quero entrar nesse mérito aqui. E algumas dessas pessoas costumam dizer assim: eu vou deixar de ir à igreja porque eu não concordo com essa atitude que foi tomada, eu vou deixar de devolver o dízimo, a oferta, eu vou abandonar a igreja. Querido,
amigo, querida amiga, confie em Deus. De Deus não se zomba, Ele não se deixa escarnecer. Se alguém errou na liderança da igreja, mais cedo ou mais tarde, Deus vai colocar as coisas de volta nos trilhos. Deus vai corrigir e se alguém foi injustiçado, Deus vai restituir. Creia nisso. Troque o espírito de murmuração pela atitude de oração. Faça como Daniel, no momento em que a maldade, a injustiça cercaram a sua vida, ao invés dele sair para protestar, ele fez o protesto mais poderoso que existe no universo. Ele orou ao Deus da justiça. E ele confiou no Senhor. Ele teve fé, por isso ele foi fiel, por isso ele viu o agir de Deus. E isso, para mim e para a sua vida, deve ser tomado hoje como uma regra. Eu preciso ter mais fé, confiar mais em Deus, buscá-lo mais por meio da oração. E quando essas coisas ruins se abaterem na minha vida ou na vida das pessoas que eu amo, eu devo buscar primeiramente a Deus, ter a oração não como apenas uma opção, mas ter como a primeira atitude a ser tomada. Sabe por quê? Porque Satanás fica enfurecido ao som de uma fervorosa oração, porque ele sabe que ele terá danos, que ele sofrerá perdas. Quando o mais débil, o mais frágil dos crentes fiéis a Deus começa a orar, o poder do céu é dispensado para agir em favor desse filho, dessa filha de Deus. E você pode crer nisso. Portanto, o meu convite para você hoje é: ore, busque a Deus, porque a oração promove uma revolução. Muitas pessoas têm falado em revoluções aí fora. Você quer fazer uma revolução? Toda revolução que vale a pena começou com oração. Revolucione a sua vida, revolucione a vida espiritual da sua família, da sua igreja com oração. E é isso que eu quero convidar você a fazer agora, nesse momento. Vamos orar? Bom Pai, obrigado pela Tua palavra que vem nesse dia alcançar a nossa vida, trazendo os exemplos de Daniel, exemplos de pessoas que foram injustiçadas, que foram difamadas, que foram maltratadas, porém a atitude delas foi a atitude da oração, da confiança em Ti. Que essa seja a minha atitude e a atitude de cada pessoa que está vendo esse vídeo agora, nesse momento. Queremos promover revoluções por meio das orações, Senhor. Coloque em nós mais fé e fidelidade a Ti e a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.